Esse vídeo é para você que está se perguntando: como é que eu faço para me libertar de vez da ansiedade? Só quem passou ou passa por uma crise de ansiedade sabe o quanto é terrível, o quanto é uma sensação assim muito angustiante. Quem não passa realmente não dá para ter uma noção, porque é algo assim que a gente não consegue explicar de tão ruim que é. E a princípio, eu quero te falar que a ansiedade, ela é algo bom, ela não é algo ruim. Pode parecer estranho, mas sim, a ansiedade é algo bom. Por quê? Eu vou te explicar. Porque é a ansiedade que nos motiva a viver. Por exemplo, é a ansiedade de quitar a dívida que te faz acordar cedo para ir trabalhar, para pagar a dívida. Então, em outras situações também você precisa da ansiedade para te motivar, para você ir, levantar e decidir e fazer o que precisa ser feito. Porque se não fosse a ansiedade, nós seríamos pessoas acomodadas. Então a gente precisa dela para viver, para se motivar para viver, para fazer as coisas. O problema é quando essa ansiedade ela se torna incontrolável. É quando você perde o controle sobre ela e ela passa a te dominar. Que aí você vai começar a ter picos de ansiedade. E, consequentemente, você vai ter crises e você pode chegar a desenvolver transtorno de ansiedade. E é muito ruim, é muito desagradável. Quem tem crise sabe quanto é desesperador. Mas eu vou te contar um segredo para você se libertar dessas crises de ansiedade, para você conseguir se sair da crise de ansiedade. E pode parecer muito óbvio, mas não é. No Salmos 94, 19, o salmista diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Ou seja, ele estava em uma situação que ele se encontrava ansioso, desesperado, aflito, e ele encontrou o consolo, o refúgio em Deus. E o refúgio você pode encontrar em Deus através da oração. Mas a questão, ponto-chave é que não é só você orar. Não é só você orar, não é só você ajoelhar e orar. Mas sim o sentimento em que você coloca na oração. Você precisa orar com o coração mesmo quebrantado. Você precisa orar com sinceridade. Isso faz toda a diferença. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm a vida de oração. Mas quando você vai conversar com elas ou conviver, você se dá conta de que são apenas pessoas religiosas. Elas não são sinceras. Elas não transmitem essa verdade. Elas não transmitem Cristo em suas ações ou em suas falas ou em seus gestos. Então, o sentimento que você coloca quando vai orar, isso é muito importante. E antes, quando eu tinha crise de ansiedade, eu não conseguia me sair delas nem com a oração. Por quê? Porque eu bloqueei o meu cérebro. Eu entendia que eu precisava de alguém, de pessoas específicas, para vir colocar a mão em mim e orar para que eu fosse liberta da crise. Não é assim que funciona. Por quê? Eu coloquei a minha dependência em pessoas. E Deus me mostrava que não, que a minha dependência precisava estar nele e não no homem. E isso era algo muito errado. Muito errado. E nós fazemos isso muitas das vezes. Nós colocamos a nossa confiança, a nossa expectativa em pessoas, sendo que, na verdade, Deus é o nosso refúgio. Então, eu tive uma experiência com Deus que, a partir daquela experiência, Deus falou para mim: a sua confiança precisa estar em mim. E agora a sua confiança está em mim. Então, hoje eu consigo me sair das crises através da oração, porque eu entendo que Deus ele me socorre através da oração. E quando eu vou orar, eu coloco esse sentimento de sinceridade, de dependência nele. E eu consigo me sair da crise. Então, se você passa por isso, a partir de hoje, experimente colocar esse sentimento na oração. De confiança mesmo, de esperança no Senhor. Coloque um louvor que você gosta
né? Um louvor assim mais íntimo para você orar. E dobre o seu joelho ou não também, se você não gostar de orar com música, mas eu oro com música. E dobre o seu joelho e fale com Deus. Faça dessa forma agora que você vai ver o quanto que isso vai mudar. Porque quando a ansiedade ela vier te dominar no íntimo, pode ter certeza que o consolo de Deus é o melhor consolo, a melhor coisa. Não é você conversar com pessoas, porque às vezes a gente está numa crise e a primeira coisa que a gente faz é a gente buscar o consolo em uma pessoa, em um amigo, ou vai para a internet, ou faz qualquer outra coisa, liga a TV, abre rede social, sendo que aquilo na verdade não vai mudar. Pelo contrário, às vezes até piora. Então nós temos que aprender a buscar o refúgio no Senhor. Mas assim, de verdade mesmo, com todo o nosso ser, buscar o refúgio em Deus. Porque nós precisamos entender que Deus, Ele é o consolo para nossas almas. E você precisa entender também que você não nasceu com ansiedade. Você não nasceu com esse transtorno. Então, Ele pode te curar. Então não bloqueie a sua mente, porque os médicos vão falar que você vai ter que conviver com aquilo pelo resto da sua vida. Mas não é assim que funciona. Porque você não nasceu com isso. Então Deus, Ele pode te curar. Mas enquanto o processo da cura não acontece, pode ter certeza que Deus, Ele é o teu consolo. Então eu espero que essa dica, né, tenha sido útil para a sua vida, que você possa colocar em prática. E você vai ver que muita coisa vai mudar a partir desse dia. A paz do Senhor.